que está em Mateus 6, versículo 33, que diz assim: Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe que os dias que a gente vive atualmente são dias onde nós somos bombardeados por expectativas, desejos e sonhos, que muitas vezes não pertencem a nós, mas vêm dos outros. Só que nós vamos assimilando isso de uma forma e isso causa em mim e você uma certa ansiedade. Sabe quando a gente vai rolando a tela do celular, olhando imagens e desejando ter aquilo? Nem sempre são coisas más, mas sutilmente podem tirar prioridade do nosso coração. A gente começa a viver uma vida de comparação e busca por admiração que não nos pertencem. E isso é um início de processo de insatisfação e dificuldades. Jesus, ele nos dá a chave para que nós não sejamos dominados por isso. E o que ele quer dizer é, quando ele fala sobre o reino de Deus e a sua justiça, é que essas outras coisas, elas se tornam supérfluas diante de tudo aquilo que nós recebemos por termos um relacionamento com ele. Quem se torna filho de Deus, quem se submete ao governo de Deus, descobre uma fonte inesgotável de amor e graça e justiça, onde Deus não nos deixa sós. E por conta disso mesmo, nós podemos confiar que Ele está provendo tudo em nossas vidas. Assim, já não nos comparamos mais com aquilo que os outros desejam ou com as expectativas que vêm sobre nós, mas olhamos para Jesus e percebemos que por conta do que Ele fez na cruz por mim e por você, nós já temos tudo aquilo que nós precisamos. Na verdade, já foi acrescentado, porque Ele cuida de nós, não nos abandona e está sempre conosco. Então, busque o reino de Deus, o caráter de Jesus, viva o amor e a graça dele para a sua vida ser completamente feliz e cheia de contentamento. Repetir em Tiago 1:27 que diz: Para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Olha que fala poderosa. O apóstolo Tiago reforçando de uma outra forma aquilo que Jesus já nos ensinou. Os dois mandamentos mais importantes para Deus são amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. A religião pura e verdadeira para Deus é essa: é amar a quem necessita e em amor estender as mãos, ajudar os órfãos e as viúvas, ajudar aqueles que estão desamparados. Imagina naquela época, uma criança sem pai ou mãe, ou uma mulher sem marido, como que eles iriam se manter? Estavam sem amparo, sem suporte, sem ajuda. E quantas pessoas que hoje estão desamparadas na nossa família, no nosso prédio, na nossa rua ou na nossa cidade? E o que nós temos feito para ajudar elas? O nosso papel como pequenos cristos é amar aos outros como Jesus fez, estendendo as mãos e não nos conformando com as coisas do mundo. Como Tiago disse, não nos manchando com as coisas más deste mundo. Ame aqueles que precisam e não se manche com a maldade do mundo. Não é porque os outros não estão fazendo que você vai deixar de fazer a sua parte. Faça aquilo que Deus quer para você, que Ele vai estar com você o tempo todo. Aí do mais, é só confiar, relaxar e deixar Deus ser Deus. Eu sou Bruno Binatti, apaixonado por Deus e discípulo de Jesus, aqui da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada de Londrina. Um grande abraço e um beijo no seu coração. E quero ler com você o texto em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Um texto bastante conhecido, que faz parte de uma coletânea de instruções para nos fazer pessoas sábias. Mas qual seria a importância de toda a sabedoria? Nenhuma, se ela não for colocada em prática. É por essa razão que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Começa pelo temor, porque de nada vale a sabedoria se não houver uma ação, uma resposta diante dela. De nada vale saber que uma criança é vulnerável a todas as vozes ao seu redor se os pais não se certificam que elas sejam ensinadas segundo o que eles pensam ser bom
o que eles pensam ser verdadeiro e correto. Por isso, pai, mãe, seja sábio, seja sábia, ensine o seu filho, a sua filha. Assim como você não deixa que falte na mesa o pão a cada dia e sempre que for preciso para alimentar os seus corpos, não deixe que falte pão, o pão da alma, o pão do céu, o alimento que nutre o caráter, a fé e a esperança no coração deles. Se você não os ensinar, outras vozes ensinarão. E quando você se der conta, o seu filho ou a sua filha não será a pessoa que você gostaria que ela ou ele fosse. É Mateus 7,12. E assim está escrito: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Jesus está no contexto do Sermão do Monte, e quando ele diz, esta é a lei e os profetas, nós temos que colocar uma atenção ainda mais especial naquilo que ele está dizendo. Esse texto fala de semeadura, a lei de plantar e de colher. Se você plantar o bem, você colherá o bem. Aplique isso no seu dia a dia, independente das circunstâncias e das pressões, saia movido para plantar o bem e que o seu combustível seja o amor de Cristo. Lembre-se, quem planta o bem, colhe o bem. Aplique essa palavra e viva o Evangelho como estilo de vida. Deus abençoe sua vida.